Vamos lá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Niltinho, seu host aqui do Papo de Pai Podcast, trazendo informação acerca da parentalidade com um olhar técnico e de vivências paternas. Aqui no podcast Papo de Pai, a gente traz pais, mães, cuidadores, educadores, profissionais da parentalidade como um todo, para trazer assunto da luz para a questão de que todo mundo tem a obrigação e a preocupação e a ocupação de cuidar de uma criança. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho mais não, vamos conversar para trazer mais luz, na verdade, a questão da síndrome de Down. Hoje o nosso convidado, ele tem um filho de quase 3 anos, então ele vai falar um pouco mais sobre o que é, como que ele se percebeu com um filho atípico, a questão da interseccionalidade, a questão dos preconceitos e o quanto ele é ativo na questão da inclusão. Então, mas antes de falar do nosso convidado, eu tenho uns pequenos recados. Se você está acompanhando a gente aqui em vídeo pelo YouTube, não deixa de assinar o canal, ativar as notificações do sininho, porque é muito importante para a gente. É mostrar para os algoritmos do YouTube que é relevante um assunto para falar sobre paternidade, sobre parentalidade. Se você está escutando a gente na sua plataforma digital de áudio preferida, incluindo o Spotify, lá no Spotify você tem a possibilidade de nos avaliar. Então não esqueça de dar 5 estrelinhas para a gente, que é extremamente importante. É a mesma questão dos algoritmos. Mostrar para essas plataformas que é relevante a gente estar falando sobre esses assuntos. Agora, se você curte, compartilha, comenta, é extremamente importante também. É uma maneira de nos apoiar. Então já fica o pedido para você compartilhar esse assunto com outros pais. E além de tudo, se você quer nos apoiar financeiramente, a gente tem a campanha no Apoia-se, né? Você pode acessar o apoia.c/Papo de Pai Podcast. Lá tem uma descrição que fala sobre como você pode nos ajudar. Se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente no direct do Instagram Papo de Pai Podcast ou nos mandar um e-mail no papodepaipodcast@gmail.com. Então, a gente está gravando hoje aqui na Sala Monet do Estúdio Podcast no Bar, aqui dentro do Tia Café, né? Mas além dessa sala, nós também gravamos na Sala Snooker, aqui no Tia Café também, e na Vila Romana, na Sala Metal e na Sala Urbana. Então vale muito a pena. Se você tem um projeto, se você quer ter um podcast para chamar de seu, venha conversar com o pessoal aqui da Voz de Conteúdo, que eles são os caras nota 10. Com certeza você vai conseguir colocar em prática esse sonho que você tem de ter seu próprio podcast, para trazer voz ao mundo de assuntos que você acha pertinente e interessante para que outras pessoas possam consumir. Então, acesse idolink.bio/podcast no bar. Tá bom? E é isso. Vamos iniciar agora o nosso Papo de Pai com quem? Com o Thiago Ribeiro. Ele é do Invisibilidade. Então ele vai falar um pouquinho mais sobre todos esses assuntos correspondente ao que ele está vivendo com a paternidade dele. Então, só para uma breve introdução, o Thiago tem 39 anos, ele é tradutor, fotógrafo, pesquisador, ativista pelos direitos humanos e pai do Noah, de 2 anos e 9 meses, que tem síndrome de Down. Também é embaixador do Instituto Jô Clemente, membro do Comitê de Comunicação e Eventos da Diretoria de Comunicação da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down e idealizador do projeto expográfico Invisibilidade, onde faz ensaios sobre o racismo e síndrome de Down, premiado com um dos 100 melhores projetos de fotografia documental da América Latina 2022 e fundador do Instituto Invisibilidade. Tiagão, tamo junto, meu irmão. A voz é sua, querido. Prazer, obrigado pelo convite, para poder falar um pouco mais de um tema que, não só para mim, mas para tantas pessoas que eu também comecei a representar aí nesses últimos anos, que é muito caro e muito urgente, né? Então tá sempre muita gratidão por pessoas como você que abrem esse espaço assim, para a gente poder falar um pouco mais para a sociedade sobre essa temática e os desafios que a gente enfrenta quando a gente fala de síndrome de Down e racismo e essas questões todas, né, que perpassam a gente aí. Beleza. E o que eu achei bacana no projeto Invisibilidade é um nome perfeito, né? Mostra o quanto realmente é invisível. Eu estava conversando com minha esposa que realmente a gente não vê
crianças negras com síndrome de Down. Sim. Não é que não exista, né? Se for pegar as estatísticas, é 50% praticamente, ou até mais, né? Se a população brasileira já é mais do que 50% de pessoas pretas, automaticamente qualquer outros grupos ou nichos onde você for falar de pessoas pretas vai estar na faixa de 50% também. Exatamente. E você, antes de ser pai, conta quem é você, né? Da onde que você vem, o que você faz, né? Até chegar o momento da paternidade, que você se viu ali no momento, na questão de estar vivenciando uma paternidade atípica. Quando você descobriu que o Noah tem síndrome de Down, né? Se foi durante a gestação, enfim. Quero conhecer um pouquinho mais. Conta quem é você pra gente. Eu sou um ativista já pelos direitos humanos há muitos anos, né? Então, quando o Noah nasce, eu já fazia isso. E sempre lutando aí por questões pela promoção da igualdade racial, muito principalmente por ser um homem negro, né, por ser um homem preto, mas aí também questão de direitos das mulheres, comunidade LGBTQIA+, né, e grupos minorizados, né, que a gente tem no Brasil aí que acabam sofrendo opressão constantemente, né. Então eu já tinha essa atuação muito mais política, voltada para a política institucional. Eu tinha na minha cabeça que as transformações que a gente precisa na sociedade estruturais precisavam ser feitas através da política, né, de ocupação desse espaço político, né. Então eu entrei na política institucional, partidos políticos, fiz parte de executiva de partido político, né, disputei eleição, né. E aí em 2020 eu começo a tirar um pouco do acelerador, de refletir um pouco se era realmente esse caminho ou não, né, e já fotografava também. E final de 2020, na verdade. E em 2019 o Noah nasce, né? O Noah nasce, soube da síndrome de Down, da suspeita, quando ele acaba de nascer, né? Então eu estou na sala de parto, acompanhando, e aí eu faço 2, 3 fotos com o celular quando eles tiram ele, assim, né? E a foto me chamou a atenção. Na hora que eu vi a foto, eu fiquei meio assim, né? Falei, tem alguma coisa, né, diferente, mas não sabia o que era, não conseguia identificar o que era, né? Em seguida levaram ele para fazer os primeiros cuidados ali, limpar e etc. E a enfermeira me perguntou, né? Tem alguém de olho puxado na sua família? Aí eu fiquei meio assim, na pergunta estranha. Eu falei, eu sou um homem preto, as pessoas negras também têm olhos puxados, não são só os asiáticos, né? Onde você quer chegar? Ela falou, tem uma suspeita de que ele pode ter síndrome de Down, né? Pelas características, né? E eu acho que num primeiro momento, né, da notícia, você entra naquele processo de negação, né? Fala, mas por que você está fazendo isso, né? O que mais que você está vendo, né? Aliás, tem os olhinhos, né? Falei, o olhinho está meio fechado, a mão dele é pequena. Falei, a minha mão também é pequena para o meu tamanho, né? Do que você está falando, né? Aí falou mais algumas coisas, falei, tá bom, né? E aí ele nasceu com um problema cardíaco também, 2 sopros no coração, dificuldade para respirar, então limparam ele e já levaram para a UTI neonatal, né? E aí me perguntaram se queriam que eles falassem com a mãe já sobre a suspeita, né? E estavam na outra sala dando os pontos nela, tal. Eu falei, não, espera que depois eu converso com ela, né? E 5 minutos depois eu fui lá, ela já estava no pós-operatório, comentei com ela, mas eu tinha que correr para a UTI, né? Para entender o que estava acontecendo, né? Então eu falei com ela, ela chorou um pouco ali na hora e na sequência eu já fui para o UTI neonatal para ver como que ele estava, né, e etc. Mas foi assim o diagnóstico, né? Para mim foi caiu desse jeito assim. E aí ele passou internado 9 dias na UTI neonatal. Ela teve alta 2 dias depois, a mãe dele. E aí a gente começou a ir, voltar do hospital todos os dias, ia de manhã, voltava à noite só. Ela tinha mais tempo, porque tinha questão de amamentação, né, no período na UTI, eu tinha 30 minutos por dia só, né? Então foram 9 dias terríveis, assim, sem tanto acesso a ele, sem contato, né, só com a informação que os médicos passavam. Mas ele foi se recuperando, né, nesses 9 dias, né, aí depois foi para casa. E aí é aquela realidade nova, né? Tem algumas pessoas que falam sobre esse sentimento meio que de luto, na verdade, né? Que você idealiza uma criança durante 9 meses, né? E aí quando vem não é aquilo que você estava esperando, né? E aí você tem que recriar as rotas na sua cabeça automaticamente, assim, né? E aí a gente se viu com aquela criancinha, né? Com síndrome de Down. É uma das coisas que eu falo muito no projeto, é sobre essa forma do diagnóstico, né? Porque você volta para casa sem informação nenhuma, né? Jogue no Google e descubra o que você tem que fazer, né? E foi mais ou menos isso, né? E aí, depois, né, com o tempo, eu sempre fotografei muito ele, né? Primeira foto quando ele nasceu, né? E continuei com isso, e fotos e vídeos durante toda a vida dele. Continuo fazendo, né?
E mais pra frente, logo depois que ele nasceu, eu comecei a fazer pesquisas, né? Na verdade, no dia que ele nasceu, eu já virei noite no Google pesquisando tudo sobre síndrome de Down, né? Tudo que eu pude encontrar. Eu tenho um primo que faleceu ano passado de Covid, que ele tinha síndrome de Down. Então, para mim, sempre foi claro que existiam pessoas negras com síndrome de Down. Ele era um homem retinto, inclusive, né? Ele é primo meu de 2º grau, regula com a minha mãe a idade, né? Então, eu sempre tive essa referência de que sabia que existiam, né? Então, quando eu comecei a fazer pesquisas, né, sobre a síndrome de Down, eu conhecia a síndrome de Down, mas não profundamente, né? Eu era criança também, ele já era adulto, a gente brincava muito. E era uma outra época também, né? Onde as pessoas com deficiência acabam ficando mais escondidas, né? Sim. E aí... Quando eu começo a fazer as pesquisas sobre a síndrome de Down, no mesmo ano que o Noah nasceu, tinha saído uma matéria de uma mídia justamente sobre a invisibilidade de pessoas negras com síndrome de Down. E aí eu entrei nos comentários no Facebook, né? E aí eram mais de 500 comentários de pessoas assim... Eu não sabia que existiam pessoas negras com síndrome de Down. Eu achava que as pessoas negras eram imunes à síndrome de Down. Eu nunca vi pessoas negras com síndrome de Down. Aí eu falei, opa, pera um pouco, tem alguma coisa errada aqui, né? E aí juntando essas informações com o meu conhecimento por conta desse ativismo pelos direitos humanos, promoção da igualdade racial, de que quando a gente fala de população pobre, a maioria vai ser sempre preta e parda, são os negros, né? Quando a gente fala de violência, quando a gente fala de opressão, quando a gente fala de ausência de direitos, a gente está falando de população preta e pobre na maior parte das vezes e periférica, né? E aí quando eu percebo essas informações sobre pessoas negras com deficiência, com síndrome de Down, me acende esse alerta, né? Falei, não é só esse o problema, isso aqui é só a ponta do iceberg, né? Então, para baixo deve ter muito mais coisa, né? E aí eu vou aprofundando, né? O projeto surge, o projeto Invisibilidade, ele surge com outro nome, inclusive, Invisibilidade veio depois um pouco, mas de fotos, por conta de fotos do Noah, de um dia eu comprei uma lente nova para minha câmera e aí a gente estava brincando em casa, né? Nesse período o que acontecia, né? Era meio invertido em casa, né? A mãe dele trabalhava à noite e eu ficava com ele na maior parte do tempo, durante o dia. Então as terapias, médico, tudo eu que fazia, né? Na maior parte do tempo, né? Então era bem invertido. Então a nossa relação era muito próxima, assim, o tempo todo, né? Ele é esse grude até hoje. E aí eu fotografando ele, fotografando várias coisas, né? E guardo sempre essas fotos no Drive, depois que eu vou ver, né? Então meses depois eu fui rever essas fotos, né? E aí eu percebi que eu tinha tirado fotos de pedacinhos dele, assim, né? Era a foto da mãozinha, do pezinho, era ele entre os meus dedos, era ele meio escondido, ele brincando, né? E aí me deu esse estalo, assim, dessa invisibilidade, né? A série, inclusive, original do Invisibilidade são 10 fotos, né? Que são esses pedaços do Noah. E a última foto só que revela o rostinho dele, né? E aí você é revelado essas características, né? Da síndrome de Down, olhinho, boquinha, né? Então, revisitando essas fotos que me deu esse estalo. Eu falei, acho que dá para eu falar sobre isso através da fotografia, né? Mas também o projeto não foi para ser sobre o Noah, né? Era para um alerta inicial, né? De cara, a ideia já era encontrar outras famílias, né, negras, né? Nesse processo todo também de busca por informação e também de referências, né? Porque eu me incomodei um pouco de que as minhas referências estavam sendo só de pessoas não negras, né? Pessoas brancas só. E até com relação ao desenvolvimento, eu falei, tem diferenças, né? De criação, de cultura, tem uma série de diferenças. Não tô dizendo ambiente, né? Exatamente, não estou dizendo de diferenças biológicas, somos iguais, ok, né? Mas o ambiente é diferente, a cultura é diferente, né? O desenvolvimento é diferente, né? E eu senti falta disso para comparar com o Noah, né? Depois eu me liguei que esse negócio de comparação era o maior erro, né? E falei, não, tem que desligar isso aí, cuidar do meu e acompanhar o desenvolvimento dele, né? Mas nesse período, nesse processo todo, muitas famílias foram aparecendo, né? De muita troca, pessoas que já tinham filhos mais velhos e passando informações, etc, né? E aí quando eu lanço o projeto com essas fotos, né, já com o nome Invisibilidade, o ensaio sobre o racismo e a síndrome de Down, foi por conta de um edital, na verdade, que rolou em 2021, foi ano passado. E aí abriu o edital, que era justamente para artistas negros aqui da Prefeitura de São Paulo, e eu corri porque eu tinha 30 dias para escrever o projeto, né? Então eu peguei e escrevi tudo. E acabou não dando certo porque eu demorei para mandar documentação e etc. O projeto não estava realmente desenhado, né? E foi muita correria. E aí, nesse último ano, eu fui amadurecendo a ideia, a proposta, né? Foi lançado um cadastro, então hoje já são quase 70 famílias negras do Brasil todo cadastradas, né? Mas sempre com esse intuito de gerar essa discussão, né? Eu estou sempre enfatizando onde eu vou que o projeto, apesar de eu ser fotógrafo, né?
E ser um projeto fotográfico, de exposição fotográfica, ele não é sobre estética, não é sobre representatividade para mostrar caras de pessoas pretas, sabe, em cards, não é sobre isso que eu estou falando, né? Eu estou falando sobre como essa invisibilidade de pessoas negras com síndrome de Down impacta diretamente a expectativa de vida dessas pessoas e o desenvolvimento dessas pessoas, né? E aí, conforme eu vou me aprofundando e conhecendo mais histórias de outras famílias e as duras realidades aí nesse Brasil afora, né? Porque a gente tem que sair também desse contexto, esse eixo Rio-São Paulo, né? Onde tem oportunidades, onde tem fácil acesso a uma série de, a série de coisas, né? A gente reclama muito, né? Em São Paulo, mas quando você compara com a realidade do Brasil, cara, a gente está anos-luz à frente, Sim. né? E a gente não pode usar isso como referência, né? E aí eu começo a conhecer essas outras histórias, né? E dentro desse contexto de pesquisa para o projeto, né? Eu acabei buscando informações fora do Brasil, né? De associações de pediatria americanas, holandesas, de outros grupos de associações, né? Justamente porque no Brasil não tinha informação, né? Já não tinha com relação à síndrome de Down de maneira geral, né? Muita informação. E aí quando você vai fazer o recorte racial é que não tem nada mesmo, né? Então eu comecei a achar fora. E aí achei uma pesquisa de uma associação de pediatria americana falando justamente sobre essa desigualdade do desenvolvimento, da expectativa de vida, né? Eles descobriram que a expectativa de vida de pessoas negras com síndrome de Down nos Estados Unidos chegava a ser 50% inferior à de pessoas brancas. Então, na época da pesquisa, enquanto as pessoas brancas chegavam aí a aproximadamente 50, 60 anos, os negros chegavam a 25 no máximo, né? E não entendiam o que estava acontecendo, né? Vamos tentar entender o que é, né? E foram fazer uma série de exames e testes, né? E tudo era igual, né? Tudo era igual. A conclusão que eles chegaram era somente essa, que a falta de acesso aos serviços de saúde de qualidade, né? Nos Estados Unidos é pior porque não tem SUS, né? Então você precisa de dinheiro para bancar o seu sistema de saúde. Então a falta de acesso a esses serviços de saúde, as múltiplas terapias que eles precisam desde o começo da vida para se desenvolver, era o que determinava a expectativa de vida dessas pessoas, né? E aí não é difícil trazer essa realidade dos Estados Unidos para o Brasil, que vai ser sempre piorada, na verdade, né? Apesar de que lá ainda a população negra é bem menor, né? Do que a do Brasil, né? Mas aí quando você traz para o Brasil, para a realidade do Brasil, você consegue perceber que é muito piorada essa situação, né? E aí essa foi a base, né? Quer dizer, é um projeto que ele fala sobre vida e morte, né? Sobre sobreviver ou não sobreviver, né? Sim. E como que a sociedade está lidando com isso, né? A gente vai continuar permitindo que a gente antecipe a vida dessas pessoas com síndrome de Down pela falta de acesso e etc, né? E aí dentro desse contexto de terapias, o Noah começou a fazer terapias com 3 meses, né? E aí está fazendo até hoje e tal. E eu fiquei um pouquinho descolado da realidade das outras famílias por conta do Noah, né? Porque ele teve terapia fácil, começou na PAI com 3 meses, faz até hoje, está numa escola regular hoje e tal, né? E aí com o tempo eu fui descobrindo realidades onde pessoas que estão esperando há mais de 1 ano para conseguir começar a fazer terapia, sabe? E próximo aqui, Carapicuíba, por exemplo. Região metropolitana de São Paulo, não é interior do Brasil, não né? é no interiorzão, né? Exatamente. E aí isso foi me chamando mais o alerta, sabe, a atenção para, cara, é grave o que está rolando, assim, né? Essas terapias, assim, é para o desenvolvimento, óbvio, mas, por exemplo, né, eles nascem normalmente com um negócio que chama hipotonia, né, que é a redução do tônus muscular, então eles são mais molinhos, né? E isso impacta de cara a alimentação deles quando nasce. Não consegue pegar o peito da mãe para mamar, pra você ter ideia, né? O Noah não teve esse problema, ainda bem. Tô me olhando, falando. Ele não teve esse problema, né? Mas a maioria tem, né? E aí você já começa o estímulo nesse período já para garantir isso, né? Porque aí pode gerar subnutrição, desnutrição, né? E aí se tiver associação com problema cardíaco, que tenha repercussão, sabe, perda de peso e uma série de outras questões, né? Então, quando você olha para realidades bem próximas daqui de São Paulo, né, de pessoas que não conseguiram começar a fazer terapia ainda, para garantir o mínimo, né, de desenvolvimento cognitivo, motor dos seus filhos, né, você vê que está muito mais grave do que eu imaginava o problema, assim, né? E essa realidade isso que você já imaginava. Exatamente. Uma linha bem abaixo, né? Exatamente. E eu ainda, essa situação de terapias de fila, isso é recente que eu fui descobrir. Tem o quê? 2 semanas, assim, de uma pessoa que a gente está junto montando o instituto e ela contando a realidade dela em Carapicuíba, né? E eu assim, eu falei, cara, como assim, né? Tipo, o Noah tá de boa lá, né? Hoje em dia, eu e a mãe dele não estamos mais juntos, e ele mora em Hortolândia, né? Próximo de Campinas, mas tá fazendo as terapias lá, não teve problema para conseguir vaga, sabe? E aí eu me choquei de saber que bem próximo daqui de São Paulo tem pessoas que não têm acesso a isso, né? Que é o mínimo, né, que precisaria ter. E aí falta de interesse de poder público, né, de governo, de criar estratégias para isso, né? Então, de forma bem resumida, é para isso que o Invisibilidade foi criado, né? E tá aí.
3 pontos, né? O primeiro, quando você falou que o projeto em si não é estético, né? Infelizmente, são poucas pessoas que conseguem perceber essa profundidade, não apenas na foto, né? Vai olhar e falar, nossa, que foto bonita, que bacana. Pode ser, sim, um gatilho para procurar saber, opa, nunca pesquisei, deixa eu pesquisar sobre síndrome de Down, né? Pode ser um gatilho, mas poucas pessoas vão entender, poxa, vai além da foto, vai além da questão da própria síndrome de Down, você consegue entender todo o contexto, ou pelo menos já tem o início do fio da meada, né, para entender que o negócio é muito mais complexo e mais profundo, né? Outra coisa, como foi durante a gestação, né? Porque tem exames que conseguem identificar, e isso ainda no início da gestação. Houve alguma negligência ou passou despercebido mesmo? Não, o dele passou despercebido. Ele tinha feito um exame, eu não lembro agora o nome, acho que é um transnucal, se não me engano. Translucência nucal. Isso, não apareceu ali, não apareceu nesse exame. Tinha um outro que poderia ter sido feito, mas ele era muito invasivo, né? E a gente optou, já estava avançada a gravidez, a mãe teve alguma suspeita, mas ela é biomédica, né? Então ela já estava mais acostumada com questões de saúde, né? E aí por conta da idade gestacional também, a idade dela, a minha também, né? Talvez ela pensou que pudesse ter alguma coisa, né? Mas não... O desenvolvimento dele no feto... Normal, assim. Se mexia que só, sabe? Chutava e balançava o tempo todo, a gravidez toda, assim, né? E aí foi a surpresa realmente na hora que nasceu somente, né? Então foi aquele choque inicial tanto para ela como para mim, né? Mas na gravidez a gente não teve suspeita. Teve assim dela, muito mais assim de já ter visto casos, né? E ficou preocupada por conta da idade dela, da minha idade, né? Aí já estávamos ambos aí próximo dos 40 anos, eu e ela, né? E que eu nunca passou pela minha cabeça isso, porque eu não tenho conhecimento na área de saúde aprofundado, né? Então ela, como ela já tinha, né? Então ela gerou essas dúvidas, né? Mas a descoberta foi somente quando nasceu realmente. O outro ponto, se você tá nos ouvindo no Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio, corre pro YouTube e veja, o Noah tá aqui com a gente, tá no colo do pai, tá participando, interagindo, então você vai ver que menino graça, né? Ele é encantador. E o projeto surge com esse intuito, né? De sim trazer para a luz, visibilizar ou dar visibilidade a pessoas, a crianças com síndrome de Down. E claro, fazendo recorte e puxando também a questão da interseccionalidade, né? Ver o quanto mais periférico, pobre, aí você começa a entender vários outros nuances, né? Sim. E você já era ativista, né, de uma cultura voltado para o social, né, antes da paternidade. E geralmente a gente tem esse tino, né, de se preocupar com o próximo, ou minimamente ter essa preocupação. Mas só vai acontecer mesmo quando acontece com a gente. Né? Então, quando você fala que falta políticas públicas, é porque quem está na posição de poder pode até pensar no social de uma maneira bem genérica, bem abrangente. Só que vai faltar aquele exame, vai faltar aquela terapia, é demorado, tá na fila, porque ninguém que legisla tem isso, ou está passando por isso. Então fica muito aquém mesmo, né? Então, infelizmente, a gente percebe isso, né? A questão, enquanto a gente, nós como povo, não estivermos engajados e participando efetivamente da política pública, né? Vai ter outras pessoas decidindo pela gente, né? Então, é interessante ter pessoas deficientes, pessoas que convivam com a deficiência, pessoas pretas, pessoas periféricas, ocupando esse lugar de poder, para poder jogar luz para o restante da sociedade. Porque muita gente, acontece, eu sei que existe, mas tá lá, tá longe, tá distante, né? E você falou que ele tá numa escola regular hoje. Né? Houve algum... Eu sei que na região de Campinas é até mais fácil o acesso, né? Que tem uma preocupação verdadeira, né? Com a inclusão, né? Então, creio que não teve nenhuma dificuldade. Mas eu estava conversando com a Gisele, em que realmente eu não me lembro de ter conhecido ou visto uma criança ou uma pessoa já mais velha com síndrome de Down sendo uma pessoa preta.
E o quanto isso é invisibilizado, né? E se a gente começa a se remeter na época da nossa adolescência, quando a gente era criança, a gente não via pessoas cadeirantes, a gente não via pessoas com deficiência visual na rua, a gente não via. Nem na escola, né? E nem na escola. Eu não lembro de ter estudado com alguém com deficiência. Assim. Entendeu? E quando a gente via, era algo muito distante, né? E você disse que é verdade. Numa época mais antiga, essas pessoas eram excluídas da sociedade. Não, ou pelo fato da vergonha, ou pelo fato de não ter uma situação financeira que comportasse, né, levar essa pessoa, essa criança para terapias, hospitais. Então levava quando realmente tinha uma intercorrência. Sim. Mas geralmente era invisibilizada e até afastada, meio que de propósito, talvez, mas as famílias eram forçadas pela opinião pública, pelos governos, em que não cabe, não é lugar para essa pessoa. Né? Hoje está mudando. Ainda bem que está mudando. Né? A gente está trazendo luz a várias deficiências. Né? Até pouco tempo atrás, há menos de 10 anos, eu descobri o que era doenças raras. Né? Porque estava longe do meu imaginário. Sim. Aí quando a gente começa, isso porque eu tenho um filho que é autista. A partir do momento que a gente recebe o diagnóstico de autismo do Arthur, eu assim, opa, o buraco é mais embaixo. Então todo aquele imaginário que eu tinha a preocupação, hoje é mais incisivo. Né? Eu queria saber de você, como que foi para você? Você ficou com a mãe dele até quanto tempo do Noah? A gente rompeu ano passado. Então tudo você muito recente, acompanhou assim. muito Não. Essa trajetória dele toda de terapias, cuidado, não sei o quê, interrompi, aí ela assumiu integralmente desde o ano passado, né? E hoje em dia a gente divide bem, né? Ela deixa comigo dias, né? E cada 15 dias estou com ele também. Fui agora para Campinas porque ele ia fazer uma apresentação na escola, a primeira dancinha com a escola. E eu fui para lá para fotografar. Falei, ele tem fotógrafo particular, tem que ir. E aí fui. Ainda cheguei lá, ele estava ruim. Ele, de madrugada ficou ruim. Ela mandou mensagem e falou, ele tá ruim aqui. Começou a vomitar. Eu cheguei, estava super amuado. Aí a gente falou, melhor não levar, né? Tava um sol danado lá em Hortolândia. E aí faltava 10 minutos para começar o evento na escola. Ele deu um pulo do sofá, fez uma dancinha. Eu falei, fome então, né? Melhorou, né? Aí fomos, fizemos fotos e tudo mais, né? Mas dessa forma, então eu acompanhei bem, assim, né? E sigo acompanhando, né? Justamente por conta de pesquisa que eu venho fazendo, né? E cobrando algumas atuações também de organizações que tratam de síndrome de Down também, né? Muito por causa dele, por conta de outras realidades, né? E essa invisibilidade que você fala, né? Da gente não ver, né? É muito interessante, porque aí conforme eu fui tocando o projeto, eu fui conhecendo famílias, histórias, né? E não só de bebês, de crianças pequenas como o Noah, né? Mais velhos já, né? Tem a Fátima Rebouças, está com a gente aí também na organização da fundação do Instituto. Ela é uma assistente social e tem um trabalho fantástico há anos já com relação à síndrome de Down, porque ela tem um irmão que tem 37 anos com síndrome de Down. Então ela já está há muito tempo, né, nesse rolê. E conheci, por exemplo, o Cauã, né, que fotografei no projeto, acho que ele já fez 18 anos, né, multiatleta, assim, né, fui fazer as fotos dele e ele me mostrou no quarto aquela coleção de medalhas e troféus que ele tinha de campeonatos nacionais e internacionais que ele disputou, estava disputando série agora para Paralimpíadas. Eu falei, por que essas pessoas não estão sendo mostradas? Né? Por que eu não vejo essas pessoas por aí? Né? Não pelo fator que as pessoas associam sempre com superação, não por isso, né? Mas são pessoas excepcionais, sim, apesar da síndrome de Down, e que são pretas e que não estão sendo vistas por quê? Né? Não estão sendo mostradas por quê? Né? E conheci a outra também, que a Maria Eduarda, também atleta, que faz natação também, e disputa campeonato, etc., dentro do projeto também, que ninguém vê, ninguém fala sobre. Né? Então me chamou a atenção também disso, né? Que além da negligência do cuidado com pessoas negras com deficiência, tem a parte mais cruel do racismo também, né? Que é de excluir intencionalmente também, né? Não quero falar sobre isso, não quero mostrar essas pessoas, né? Você joga no Google lá síndrome de Down, agora eu não sei, né? Mas quando eu comecei a fazer pesquisa eram 500, 600 imagens de pessoas brancas com síndrome de Down. 2 ou 3 negras nesse intervalo, né? E aí, quando eu vou aprofundando e conhecendo a realidade dessas famílias, que apesar dos desafios, das dificuldades, da falta de acesso,
O Cauã, por exemplo, que tem 17, 18 anos, que tem essa coleção de medalhas, morando no extremo da Zona Leste. Fui até a casa deles para fazer as fotos. A mãe, há anos, se deslocando do extremo da Zona Leste até o extremo da Zona Sul, até interior, até levando para campeonato, para as terapias, etc., sem ter condições, sem ter carro, por exemplo, sabe, de condução, né? Então, apesar de tudo isso, consegue trazer um menino, né, um jovem aí de sucesso dentro dos esportes, né? E aí ninguém vê isso, né? Quer dizer, ou então quando vem, nossa, que parabéns, né? Legal, superação, né? Olha só, que supermãe. Pera um pouco, que supermãe que a gente está falando, né? Quem é essa supermãe? Vamos falar sobre ela, né? O que ela está fazendo, né? E aí tem essa questão também, né? Que eu trouxe agora mais recente num artigo que eu escrevi para a revista Pais e Filhos sobre o impacto da chegada de uma criança com deficiência numa família, né? E aí o impacto não somente emocional, como a gente comenta do diagnóstico e como que é tudo isso, né? Mas o impacto financeiro também, né? Dependendo da deficiência, um dos dois, se tem o pai e a mãe ali presentes, ou a mãe, ou o pai, né? O casal ali, que seja qual seja a composição familiar, mas um dos dois em algum momento vai ter que parar de trabalhar para se dedicar integralmente àquela criança nova, né? E aí isso já gera um desafio gigantesco para essa família, que acaba perdendo uma parte dessa renda e não tem como repor isso, né? E aí, associado a isso, todos os gastos que tem com medicamentos, com médicos, e se tiver convênio, ok, mas ainda assim você tem gastos ainda com isso, terapias. Falando de realidade de São Paulo, né? O Noah foi fazer a APAE, ele tinha convênio na época, agora ele está na APAE lá em Hortolândia, está em escola pública, né? O SUS tem funcionado muito bem lá em Hortolândia para ele, nessa de agendamento de exames e especialidades, muito bem. Mas aí, de novo, eu volto para essa realidade, por exemplo, de Carapicuíba, que é muito próximo, né? Que difícil para agendar exames, não tem parceria público com organizações para fazer as terapias. Então, qual que é a realidade de Carapicuíba hoje, que eu descobri recentemente? Tem organizações que fazem, mas que cobram tipo R$600 para fazer terapia, assim, sabe? Por sessões de terapia. E aí o Noah faz hoje 4 terapias semanais, né? E aí você pensa para uma mãe periférica, um pai periférico, tendo que desembolsar aí, sei lá, 2.000 e não sei quantos reais por mês de terapia. Sabe? Como que você faz isso, né? Ah, mas tem benefício do governo. O benefício do governo exige que você ganhe no máximo R$300 por mês, né? Para você ter acesso a esse benefício, né? Então, tem que estar desempregado, tem que estar fazendo bico, alguma coisa do tipo, né? Então, é uma realidade muito dura, assim, né? Então, para além de tudo que a gente tem mostrado sobre a invisibilidade, sobre a dificuldade aí de acesso a esses tratamentos, tem também muita exploração rolando, que eu tenho percebido, assim, né? De usar também, acho que grupos, aí sempre tem alguém querendo abusar e levar vantagem de alguém, né? Infelizmente, né? E aí, quando a gente fala de pessoas com deficiência, eu acho que é sempre muito grave, assim, sabe? Não só deficientes, mas vulneráveis socialmente, economicamente, né? E aí você querer abusar disso, né? Cobrar um valor, sabe, exorbitante por causa de uma coisa que é necessidade básica para a sobrevivência daquela pessoa, eu acho gravíssimo, assim, né? E assim, por mais que a gente saiba que qualquer profissional precisa ser remunerado pelo aquilo que faz, mas de forma abusiva, né? Ou levar vantagem na saúde, na educação, na alimentação, né? Tinha que ser hediondo, né? Mas infelizmente não é. A questão da importância da inclusão, né, escolar, né? Está em uma escola regular, né? Recentemente a gente teve o ministro da Educação que falava várias asneiras em relação a isso, né? É importante, meu modo de ver, é importante que a gente tenha, os nossos filhos tenham contato com o filho de todo mundo, né? O primeiro ambiente onde é possível caracterizar, é possível fazer um censo, né, minimamente, é na escola, né? Saber quantas crianças, saber da família dessas crianças, saber se tem algum diagnóstico de alguma doença. Então esse é o primeiro momento, né? As escolas. E outra, os nossos filhos vão conviver com crianças atípicas, e isso vai chegar na fase adulta, vai ser normal, natural, eu estar concorrendo vaga com cadeirante, concorrendo uma vaga de emprego com uma pessoa com uma deficiência. E não vai ficar aquele, mas eu estou perdendo porque ele tem cota. Não. Eu espero chegar num momento que as cotas já não serão mais paliativas, né? Já fez o impacto inicial e vai chegar um momento que, devido à educação, devido a toda uma condição básica de saúde e educação,
da população vai chegar na fase adulta e vai ser tão natural Sim. que não haja, a concorrência vai existir, claro, mas que não haja esse pormenor, Sim. né? Estou concorrendo, aí vem o capacitismo, que é muito grave, Sim. né? E o importante é que hoje, né, tenha políticas públicas, só que essas políticas públicas são extremamente paliativas, né? E abraça, ou pelo menos acolhe uma porcentagem muito pequena Sim. de uma população que realmente carece desses benefícios, ou carece desse serviço inicial de saúde, saúde básica, né? E também, lógico, a APAE faz um trabalho excepcional. Só que a APAE também não tem um devido reconhecimento nas cidades. Né? Lógico, a gente falar de grandes centros, opa, a APAE é legal. Mas em cidades pequenas, né? Então sempre vai ter aquele olhar meio desconfiado, aquele olhar preconceituoso da própria população em relação à instituição. Sim. Né? Isso sem contar os profissionais que às vezes estão lá, que não têm a devida preparação. Falta né? informação, né? Eu comecei a ver isso durante o projeto, e aí, paralelo ao projeto, me vem também essa necessidade de como que eu faço para que este projeto, que é um projeto de uma exposição fotográfica, né, que já está rolando, mas tem a segunda etapa, mas como que eu faço isso gerar impacto social, né, para as pessoas a quem eu estou dizendo que eu represento, né? E aí vem essa ideia, a intenção de criação de um instituto, né? Muito pensando nisso, da questão da falta de informação, né? Não ter informação é o que faz que a gente não tenha políticas públicas, né? Se eu não sei que tem um problema ou o tamanho do problema, eu não vou pensar em solução para aquilo, né? E ninguém está me mostrando, né? E aí, recente, eu estava conversando com algumas pessoas sobre o censo que está rolando agora, né? E muita reclamação com relação a pessoas com deficiência, né? De perguntas genéricas, não é para todo mundo, quer dizer, vai ter o resultado desse censo sem a foto real do que são as pessoas com deficiência no Brasil. Isso significa o quê? Ausência de políticas públicas para essas pessoas continuando morrendo, né? Esse é o impacto quando a gente não tem informação, né? E aí o Instituto surge muito com esse viés, né, de criar informações, criar dados, né, tentar estabelecer algum tipo de parceria para buscar informações e fazer pesquisas, né? Mas em paralelo também, né, eu acabei me juntando no projeto, conhecendo, entre tantas pessoas que eu conheci ao longo dessa caminhada, né, conheci a Aline Gonçalves, que é essa mulher preta, mãe de Carapicuíba, que tem uma filha também com síndrome de Down. A Isadora, que tem um mês mais nova do que o Noah, né? Então foi muito interessante o encontro nosso, porque uma amiga em comum, ela fez um curso com essa amiga, a amiga comentou de mim e ela me chamou, e a gente viu que, a gente está muito integrado nisso tudo, né? Quer dizer, ela começa uma luta pelas pessoas com deficiência no nascimento da filha dela, que tem a mesma idade do Noah, e ela está em Carapicuíba, eu estou em São Paulo fazendo a mesma coisa, sem se conectar, né? E ela pensando em criar um instituto, mas com um lado muito mais de assistência, de informação, né, de acolhida para famílias, né, de Carapicuíba, né? E eu pensando também, mas voltando para dados, informações, né? E a gente junto falava, então é isso, vamos criar. E aí surge a ideia do Instituto Invisibilidade com este propósito, né? E um complementa o outro, né? Exatamente. E eu estava com muita dificuldade, né, de separar as duas coisas. Eu não consigo me dividir, né? Eu, Thiago Ribeiro, sou um ativista pelos direitos humanos, eu sou pai do Noah, eu sou fotógrafo, né? Então, até a própria questão do projeto expográfico, da exposição fotográfica, para mim, gerou muito ruído na minha cabeça, assim, né? O projeto tá ganhando visibilidade porque ele tem um apelo social ou porque as fotos são boas, né? Tipo, eu sou um bom fotógrafo ou o pessoal está comovido por conta do apelo social que o projeto tem, né? Então eu fiquei um tempo com isso, né? E tem uma linha muito tênue para artistas em geral, né? Você acha que o seu trabalho é excepcional às vezes, e às vezes você acha que é uma porcaria, né? E às vezes você só faz, né? E o projeto com as fotos do Noah foi um pouco disso. Logo que eu lancei, muita gente veio falar, nossa, me emocionei vendo as fotos, me sensibilizou, tal, né? E eu estava começando a falar sobre invisibilidade ainda, né? E aí veio a premiação esse ano internacional, né? E aí eu falei, não, então é isso, o projeto fotográfico é bom realmente, né? Ficou entre os 100 melhores da América Latina 2022, eu não estava esperando, né? Eu estava mandando o projeto para convocatórias de fotografia. Convocatórias são tipo concursos fotográficos, né? Os fotógrafos inscrevem trabalhos, né? Tem uma avaliação e você pode ser ou não premiado, né?
com exposições, raramente é premiação em dinheiro, né? Mas eu estava disputando para ver se dava espaço para a temática, né? Isso sem retorno nenhum no Brasil, assim, né? Que é uma outra área também que eu venho fazendo críticas duras, né? Isso que eu ia perguntar, né? Você tem um reconhecimento internacional, né? Da América Latina, então são vários profissionais que estão ali mandando seus trabalhos e você tem esse reconhecimento. E como é esse impacto? Poxa, eu precisei mandar meu trabalho para fora do Brasil e aqui na cidade onde eu moro, ninguém nunca me perguntou o que eu faço. E eu mandando, né? Eu mandando o projeto, né? Inclusive eu entrei num embate com uma organização, eu acho que foi mais no ano passado, metade do ano passado para cá, porque eu fui questionar. Eu já estava como ativista pelos direitos humanos e promoção da igualdade racial, eu estou sempre olhando tudo, né? E os ambientes que eu estou inserido é o que eu olho primeiro, né? Então eu estou no ambiente da fotografia, que é um ambiente, sim, extremamente elitista, né? Por vários fatores, incluindo o preço de equipamento. Não é para qualquer um, né? São equipamentos caríssimos, hoje em dia com o dólar alto, mais caro ainda, né? Então você não é difícil você imaginar que uma pessoa pobre, periférica, preta, sabe, vai ter condições de entrar nesse meio, né? E aí quando entra também tem aquele negócio, tá extremamente defasado, não vai conseguir fazer um curso, né? Praticar e etc, né? E eu, por conta do projeto e desse ativismo meu, eu acabei entrando com mais facilidade nesses espaços, né? E para conseguir mostrar o trabalho, mas aí fiz essa crítica nessa convocatória que eu participei, né? Eu falei, qual é o limite de criação para artistas pretos, né? Porque eu mando um projeto fotográfico, uma série de fotografias com recorte racial e tal, ele não é aprovado. Ok, não é esse o problema. Mas aí quando eu vou ver quem são os fotógrafos pretos que foram aprovados, a temática vai ser sempre a mesma, vai ser violência, brutalidade policial, ou cultura, e vai ser samba, pagode, esse tipo de coisa. Quer dizer, é determinado ou pré-determinado que você, artista preto, pode fazer isso somente. Você não pode ousar. E a minha crítica foi muito também nesse sentido, porque entre um dos trabalhos que estavam lá, foram selecionados, uma fotógrafa especificamente... acabou a bateria. Não. Uma fotógrafa especificamente, ela tinha feito um ensaio que era da mão dela. Assim, né? Nada contra processo criativo de ninguém, nem nada, né? Posso até achar bonito ou não, mas não era sobre isso. Eu estava dizendo, uma pessoa branca, fotógrafa, ela pode fotografar a mão e ela vai ser selecionada, né? Uma pessoa negra, se ela não estiver falando de violência, brutalidade policial, extrema pobreza, esse tipo de coisa, ela não vai ser selecionada nunca, né? E aí, neste contexto todo de mandar convocatórias, né, para diversos concursos fotográficos e sem ter retorno, me inscrevi nesse internacional e esqueci, assim, né? Me inscrevi porque era o último dia, alguém me mandou, falou, que interessante e tal, eu peguei e mandei e esqueci completamente, já pensando, falando, cara, no Brasil eu não tô ganhando nada, né? Que eu tô achando que eu sou quem de achar que eu vou ganhar alguma coisa fora, né? E aí, em junho, recebi um e-mail do pessoal da organização e lá dizendo que eu tinha sido selecionado entre os 100 melhores da América Latina. Eu fiquei olhando para o e-mail assim e falei, não é possível. Não, alguém hackeou, tá mandando... E no meu nome lá, eu falei, não é possível, tá errado isso aqui, né? E aí depois teve a premiação, eles convidaram para ir para Bogotá, na Colômbia, que ia ter a premiação lá, né? E depois ia estar rolando agora, rolou até essa semana, o Masterclass, que é um festival de fotografia internacional lá, convidaram também, mas não tive como ir, né? Aí a premiação eu acompanhei ao vivo, né? E até gravei, os caras falando meu nome lá. E falei, caramba, né? E aí me cai isso, né? Esse questionamento que você fez, né? Premiado internacionalmente, né? Logo de cara, com um projeto. A primeira premiação que veio do projeto foi internacional. E no Brasil a gente, sabe, catando cavaco, assim, tentando mostrar, pelo amor de Deus, Desligou, ele tá deitado. Deita aqui no papai, tá com soninho. De ver como que se comporta o mercado fotográfico, etc, né? Mas também, felizmente, agora, por exemplo, teve o Festival de Fotografia de Paranapiacaba, né? E aí fui convidado para fazer uma palestra lá, sobre o projeto, né? E foi muito bacana, porque é justamente isso, né? É ocupar esses espaços com conteúdo, né? Uhum. E tentar fazer algum tipo de transformação, né? Eu me vejo muito nesse lugar, né? O impacto não é nem somente de fazer alguma coisa ou promover uma transformação real para alguém, mas eu acho que eu estou muito mais numa pegada já há muito tempo de transformar mentes, assim, formas de pensar,
sabe? De fazer as pessoas refletirem sobre como elas agem, como poderiam agir, qual seria o melhor. Eu acho que eu tenho muito nisso. E comecei a usar da arte para fazer isso, né? Até quando eu tenho falado mais sobre usar arte, né? E para mim ainda é um lugar que eu ainda não consigo me ver completamente, né? Sendo um homem negro, a gente não se vê nesse lugar de artista, né? Então vem caindo a ficha aos poucos, assim, né? Desde essa premiação internacional e chamamentos aí para outros eventos e atividades, vai ter exposição, tal. Então eu começo a digerir um pouco melhor esse lugar que eu estou, né? Até na premiação, eu estava assistindo a premiação pelo YouTube ao vivo, né? E mostrando os trabalhos dos fotógrafos, né? E eu comentei com alguém, falei, nossa, cara, os fotógrafos muito demais, assim, né? Os caras muito bons e tal, né? E a pessoa me mandou assim, tá, e você tá lá também, né? Exatamente, e eu né? fiquei assim, ó, falei, cara, eu não tava nem me vendo lá. Às né? vezes é o senso de pertencimento, né? Exatamente. Então é muito recente isso para mim ainda, né? De me enxergar nesse lugar de artista visual, né? Através da fotografia. Mas não é de hoje também que eu tento impactar também através da fotografia, né? Já fiz alguns trabalhos também, né? De fotos que eu fiz aleatórias também, que gerou muita discussão na internet, né? E eu achei sempre muito bom, acho sempre muito bom quando gera discussão, né? Quando as pessoas entram em embate para entender a realidade, etc. Então, estou me acostumando com esse lugar ainda, né? E o bacana, né, de receber esse convite para poder participar dessa exposição fotográfica que vai além da fotografia, né? Lógico, a técnica é importante, né? Saber ângulo, luz, Sim. qual lente utilizar. Uma coisa é você palestrar para falar sobre isso. Outra coisa é para falar sobre isso, mas além disso, Sim. né? Aí sim, você está alcançando um lugar onde você realmente, às vezes não de forma intencional ou até intencional, você está chegando, né? Que vai além apenas do trabalho fotográfico, Sim. vai além da qualidade do trabalho em si, né? Tá mostrando os recortes, tá mostrando o conteúdo. Isso é fantástico, né? Como eu disse anteriormente. Pode ser gatilho para alguém procurar no Google, Sim. né? Então já tá tendo frutos, Sim, né? sim. Minimamente, mas já está espalhando, né? O conhecimento, a informação é essencial. E organizações também, né? Sim. Começaram porque eu acabo entrando primeiro em organizações, né, que já tratam de síndrome de Down, né? E aí vem o convite esse ano para fazer parte da federação, né? Que entre tantas organizações que eu acabei criticando, né, nesse período pela ausência de pessoas negras, e aí a federação me convida para fazer parte da federação, né, do pessoal da comunicação. E é muito interessante, né, porque logo de cara a gente teve o mês das mães, foi em maio, né? Maio. E eu estou no time de comunicação da federação, rolou a discussão lá sobre cards para o Dia das Mães, né? Historicamente, as organizações colocam pessoas brancas, né? E eu tinha acabado, naquele dia, de escrever um artigo para a revista Pais e Filhos e tinha mandado mensagem para a mãe dele. Falei, manda uma foto de vocês dois juntos, né? Para eu colocar no artigo também, né? Para não sair só foto minha com ele, né? E ela com dificuldade, porque ela falou, ela não tira foto comigo, ele sai correndo, não sei o que, comigo ele tira, porque ele tá acostumado, né? Então ele faz pose hoje em dia, com ela é mais difícil, né? E aí ela mandou a foto dos dois juntos, né? E aí eu, na hora, joguei no grupo da comunicação da federação. Falei, tem essa foto aqui, ó. O que vocês acham, né? E era a mãe do Noah com o Noah. Ela também é uma mulher negra, né? De pele um pouco mais clara, mas é uma mulher negra, cabelo crespo, traços negroides, né? Um Noah. E aí pegaram e colocaram aquela foto no Dia das Mães, a foto dos dois, né? E para mim foi muito simbólico, assim, né? Quer dizer, não tô aqui à toa, né? Tô gerando algum tipo de mudança, né? Jamais teriam colocado uma foto de uma família negra se não eu, Thiago Ribeiro, mas se eu, um homem preto, uma mulher preta, não estivesse naquele grupo, né? E daí que você tem que fazer essas reflexões sobre por que a gente tem que estar nesses espaços, né? Não é só para ficar peitando e criando confusão ou então reclamando, não, é porque a gente pauta também, né? As escolhas, as decisões, né? Isso não é somente para essa questão da área de saúde, né? É na política, é na saúde, é na área de educação, nas empresas, né? Campanhas publicitárias que a gente vê às vezes aí que tem um absurdo, né, de ser racista. Eu sempre falo isso, falei, não tinha uma pessoa preta para olhar e falar assim, gente, sério que vocês vão soltar isso aí mesmo? Tem certeza, né? Dá uma segurada, né? Então essa é a importância da gente ocupar esses espaços, né? Mas também entendo que ocupar esses espaços é extremamente complicado, né? Para a maioria da população. Quando a gente fala de ativismo aí voltado para pessoas com deficiência e pessoas mais vulneráveis e carentes, né? A gente sabe o trabalho que dá e o desafio que é, né? Em algum momento você tem que deixar os seus filhos, né? Ou suas atividades, etc., para pensar em alguma coisa que é para o coletivo, né? Então, são coisas que demandam muita entrega, né? Tá aqui vocês com o podcast, entrega isso, né? Vocês estão deixando de fazer alguma coisa que é muito importante para vocês
pensando em passar mensagem para mais pessoas, né? Exatamente. Então é muita entrega isso, né? E isso a gente vê na política, né? A Aline estava num evento político no domingo e comentando isso, né? Que na foto que saiu tinham só 2 mulheres na bancada, né? Que participaram. Ela, putz, só tinha 2 mulheres e tal, né? Eu falei, porque não é fácil, né? Não é só porque não tem interesse das pessoas, mulheres ou pessoas negras, não é só porque o sistema é fechado, é porque não tem, o sistema não te dá condições de participar ativamente. E é retroalimentado, né? Você vê que sempre são as mesmas figuras, Sim. ou o mesmo estereótipo. Não é, esse lugar não é para mim. Exatamente. Né? E quando você se vê nesse lugar, poxa, eu tô um peixe fora d'água, o que eu tô fazendo aqui? Né? Por mais que você tenha esse intuito de mudança, esse intuito de mostrar uma realidade que muitos ali não conhecem, mas a gente tem esse senso de pertencimento. Sim. Que é bem abalado devido a toda uma história de vida, né? Exatamente. E eu queria saber de você, como é que o Noah foi parar na Fátima Bernardes? As fotos dele. As surpresas da metade do ano pra cá, né? Eu tava, né? E é muito interessante isso, né? Porque isso começou uma onda de coisas de junho pra cá, né? Eu tava nessa correria brigando pra fazer o projeto aparecer em lugares e divulgando e no meu Facebook, no meu Instagram, né? E nada de retorno, assim, né? E eu já cansado, assim, né? Tava numa pegada, assim, de abril, maio, assim, cara, eu não quero mais brincar, né? Não vai ter resultado nenhum, né? Tô eu aqui me matando pra divulgar um negócio que ninguém tá vendo, ninguém tá dando bola, né? E é isso. Aí, 1º de junho, dia 2 de junho, a mãe dele me manda mensagem: você tá sabendo que seu filho tá na Fátima Bernardes? Falei, como assim? Falou, uma prima minha acabou de me ligar que viu o Noah, uma foto do Noah na Fátima Bernardes. Já tinha acabado o programa, eu corri no Google, no Globoplay pra tentar achar e não achava, achei o programa, vi lá as fotos do Noah, né? Foi um projeto que eu participei com fotos do Noah em parceria. O projeto foi do pessoal do movimento Eu em Desconstrução, do Marcos Guimarães. Ele começou a fazer um trabalho aí voltado primeiro para racismo, depois contra o racismo, depois contra o capacitismo, né? E aí contra o capacitismo ele começou a chamar fotógrafos para fazer fotografias de algumas personalidades aí que tinham deficiência e síndrome de Down, né? No meio do caminho ele me achou, né, na internet, viu que eu era fotógrafo e tinha um filho com síndrome de Down, se eu gostaria de participar, né, de fazer fotos com o Noah, né? E aí a ideia era fazer um ensaio, na verdade, no mesmo tipo que eles fizeram das outras pessoas, né? E eu falei, eu tenho um trabalho, né, de fotos do Noah que era o Invisibilidade, né? E mostrei para ele, falei, eu tenho isso aqui, serve? Ele falou, meu, fantástico. Vamos colocar isso, então vamos fazer isso, né? Eu só refiz as fotos porque falei para ele, eu acho que eu vou recriar o ambiente e tudo mais, porque ele era muito menor, ele mudou muito da primeira série de fotos, né? Então ele era bem menor, o cabelo mais curto, ele estava mais claro, ele escureceu, né? Emagreceu um pouquinho, mudou pra caramba, esse cabelo cresceu, né? E aí eu refiz as fotos, né, mais ou menos, né? Tanto que tem gente que quem viu as 2 séries, né, a primeira e a antiga, né, de cara percebe isso, assim, né? A primeira tem uma intimidade que na segunda já não tem tanto. Sensibiliza também a segunda série de fotos, mas a primeira as pessoas começaram a falar que tem uma intimidade. Eu falei, por isso, porque não foi um ensaio, né? A gente estava em casa brincando e eu tirando foto dele só, né? Mas eu tive que atualizar por conta do tamanho dele, etc, né? E aí fiz parte desse projeto junto com ele. Depois rolou uma exposição fotográfica desses trabalhos no Museu do Amanhã, em maio, né? E ele tem inserido, ele é inserido no pessoal da Globo. E quando ele me chamou, ele comentou que ele trabalhava com o Fábio Porchat e etc, né? E eu despretensiosamente mandei as fotos do Noah, fiz parte do projeto, apareceu lá e ok, né? E aí de repente a mãe me liga dizendo que as fotos estavam na Fátima Bernardes e não era uma só, eram várias fotos, assim. Tinha do rostinho dele, tinha umas que eram de recorte, né? Aí na mesma semana o pessoal da Federação de Síndrome de Down, Federação Brasileira, a Cleo, que é a presidente atual, né, tentando falar comigo desesperadamente, eu não estava atendendo, e ela, cara, vai ter Feira do Livro de Brasília, eu falei da exposição das suas fotos e a galera topou. E eu assim, tá aí, o que faz? Né? Não tem dinheiro, não tem as fotos, não tem nada, né? Aí fizemos vaquinha, um pessoal apoiou para fazer a viagem para ir para lá e tal, aí teve exposição em Brasília, né? Aí na sequência veio a premiação internacional, então foi tudo assim, ó. Toda semana em junho foi acontecendo uma coisa diferente, né? E aí no final do mês eu fazia aniversário ainda, falei, para fechar é isso então, né?
E o bacana, né? Você já tava com esse sentimento, poxa, eu tô aqui trabalhando, mostrando, não tá tendo um retorno. Retorno que eu digo não é só o financeiro, né? Mas a questão das pessoas conhecerem o conteúdo em si. Sim. Né? E você nesse momento de baixa lá, meio puto, meio insatisfeito com esse retorno, e vem toda essa enxurrada de coisas boas, né? Exatamente, do nada, assim, né? Tanto que eu fico assim ainda, né? E aí é uma característica, eu acho que de homens pretos, né? A gente tem essa dificuldade de ter essa autoconfiança, né? A sociedade não confia na gente, a gente cresce nesse ambiente também que a gente é sempre subvalorizado e a gente tem essa dificuldade de se enxergar, né? Como a gente realmente é, né? Então é uma trajetória que para nós é muito complicada e a gente fala muito pouco sobre isso, inclusive, né? Sociedade, nós homens pretos também falamos muito pouco sobre isso. Mas aí comecei, agora um pouco mais velho, a fazer algumas reflexões nesse sentido, né? De já um homem de quase 40 anos, né? Essa trajetória toda dentro da questão racial. E aí vem muito disso de você não tô acreditando, vai dar errado isso aqui ainda, né? Vai acontecer alguma coisa. Eu ainda tô nessa ainda, tô achando que vai dar alguma coisa errada ainda nesse processo. Então aconteceu tudo isso em junho, teve premiação, teve não sei o quê, aí agora semana passada, 2 semanas atrás, fui para fazer palestra no Festival de Fotografia de Paranapiacaba com fotógrafos que eu admiro pra caramba, sabe? Das antigas, assim, que fazem trabalhos voltados para direitos humanos, assim, que eu sempre admirei, sabe? E aí eu dividindo espaço com essas pessoas, né, para falar de um projeto meu e falando com fotógrafos, estudantes de fotografia, sabe? Sobre processos criativos, eu assim, né, ainda refletindo. Saio da palestra com proposta para uma exposição fotográfica já, que deve acontecer agora em novembro, lá no Ibirapuera, sabe? Alguém que estava na palestra, que fazia parte de uma secretaria, falou, cara, vamos fazer. Falei, a gente não tem dinheiro. Falei, dinheiro não é problema. Falei, então tá bom, então vamos, né? E aí a gente vai conversar semana que vem para ver o período que vai ser feito, porque a gente vai conseguir fazer no mês que é comemorado o mês da consciência negra, e pega também dezembro, eu não vou lembrar agora, dezembro tem, acho que é o dia da criança com deficiência, o dia da criança especial, se eu não me engano, em dezembro. Então vai pegar os 2 períodos, assim, né? E é muito simbólico, assim, né? E aí, ontem alguém me mandou mensagem também que vai ter um evento no Morumbi de pessoas com deficiência e querem ver se fazem exposição lá também no Morumbi para outubro agora, né? Então é um monte de coisa, assim, né? E de fato, retorno financeiro não tem nenhum, né? É um projeto documental, não gera lucro nenhum, né? A própria premiação internacional que teve, acho que alguém perguntou se teve valor em dinheiro. Eu falei, não, você tem um reconhecimento, né? Você coloca lá no seu Instagram que você é premiado internacionalmente, né? Tem um certificado bonitinho, ganha o acesso a palestras exclusivas que iam ter no evento, né? Às vezes, quando não muito, você ganha equipamento, né? Mas dinheiro mesmo você não ganha, né? E é muito complexo também, porque nesse trabalho específico das fotos do NOA, é muito pessoal também, né? É difícil você pensar assim, vou vender essas fotos, né? É a foto do meu filho, né? Tem algumas que eu teria, né? Mas eu sou suspeito. Eu teria fotos que eu tenho nesse trabalho feito na sala de casa, assim, né? Tem uma foto que é a boquinha dele, assim, você vê o dentinho, assim, em preto e branco, que é o detalhe da boca, que eu teria como uma obra de arte na parede de casa, assim, independente de quem tivesse feito a foto. Eu acho bonita a foto, né? Mas ainda assim é muito pessoal, né? E mesmo das pessoas também que eu vou fotografar com o tempo, né? São famílias, são pessoas, né? Então não é um trabalho que você comercializa, que você ganha dinheiro com ele, né? Muito pelo contrário, você gasta muito dinheiro, né? É deslocamento, é alimentação, nesse período que eu comecei a fazer as fotos das famílias de São Paulo, né? Indo para o Capão Redondo, indo para Goianazes, indo para, sabe? Eu tô sem carro, né? Então é deslocamento, é alimentação, é equipamento caro, é seguro de equipamento, né? E aí você tem que sobreviver, pagar seus boletos também, né? É por isso que eu tenho comentado com algumas pessoas próximas isso. Eu ainda não consegui entender ainda como que eu cheguei aqui, né? Neste exato momento estou aqui conversando com vocês, por exemplo, fazendo esse podcast, né? Porque eu entrei numa dinâmica tão automática, né? De período pandêmico, mais pós-pandemia, de uma crise que está todo mundo sujeito e sendo assolado, né? E dificuldades, né? Para o mercado fotográfico foi o caos, porque você não teve mais evento no período da pandemia. Vi a galera de fotografia tendo que vender equipamento para poder sobreviver, e aí não vai ter como voltar depois, sabe? Complicadíssimo, né? E nesse meio tempo todo também tocando as questões do projeto, né? Tentando manter ele vivo, né? E aí chega junho e começam a acontecer as coisas que eu fico assim, né? Alguém perguntou, né? Como que você fez? Eu falei, não sei. Não sei o que eu fiz, né? Eu vi recentemente um vídeo do Jay-Z falando sobre
sobre isso e eu achei bem interessante, assim. Foi no período que eu estava bem para baixo, assim, né? Pensando em desistir do projeto e ele falando alguma coisa do tipo assim, quando você é artista, você tem uma certeza, assim, né? Você tem uma certeza do que você está fazendo e não tem espaço para você achar ou imaginar ou pensar em desistir. Você sabe que aquilo é o certo que você está fazendo e que em algum momento ele vai funcionar, né? Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas vai dar certo uma hora ou outra, né? Então acho que intimamente eu acho que eu estava muito nessa pegada com o projeto Invisibilidade, né? Eu acreditei tanto nisso que eu falei, vai dar certo em algum momento, né? Mesmo que eu externasse para mim mesmo que eu achasse que não ia dar, né? Mas eu continuava por quê? Porque dentro eu sabia, não vai funcionar, vai dar certo em algum momento e começou a gerar resultados, né? Não resultados financeiros, como eu disse, né? Mas o resultado que eu queria e eu comecei era que gerasse discussões na sociedade, né? Que a gente começasse a nos reavaliar enquanto sociedade, o que a gente está fazendo, né? E até você comentou antes sobre isso, de a gente só se ver ou começar a se movimentar quando é com a gente, de fato, né? Eu, apesar de ser um ativista aí de muitos anos, né? As questões de pessoas com deficiência nunca me chamaram a atenção. Né? Mesmo tendo relação com pessoas com deficiência, tendo familiares, nunca fez parte das minhas falas, discursos, pessoas com deficiência alguma. Né? Acho que talvez de maneira mais geral, né? Mais genérica. Né? Uhum. Vamos falar de pessoas com deficiência, mas o recorte, né? As especificidades, nunca foi. Né? Então, precisou o Noah nascer, né? Para me fazer virar essa chave. E ele vem, eu tenho falado isso, né? Eu já estava num período de reflexão sobre a minha atuação aí, em questões sociais e etc., né? Mas o Noah vem me trazendo propósito, assim, né? De me mostrando assim o que você está fazendo que é importante e o que é urgente de ser feito, né? Então, questões de pessoas sobre questões raciais ou igualdade de gênero são questões muito importantes, também urgentes, né? Mas quando a gente fala de sobrevivência, expectativa de vida, falta de acesso para o básico, é muito mais urgente, né? E aí, para mim, a virada de chave foi automática, é onde eu mergulho nas questões de síndrome de Down, né? Comentei outro dia em algum local isso, né? Falei, dá impressão, às vezes, quem ouve eu falando sobre, que eu tô há 10 anos nisso aqui, né? E eu não tô, vai fazer 3 anos só, né? 3 anos assim, né? 3 anos que eu tô... Dormiu? Tá quase. 3 anos que eu tô, 3 anos que o Noah vai fazer, mas eu começo de fato a atuar quando ele já estava com 1 ano, né? Então tem 2 anos só que eu tô firme nesse propósito de trazer informação, de gerar debate, etc. Né? Então é muito recente também, né? Então sigo aprendendo muito também o tempo todo, né? E assim, aproveito para quem está nos ouvindo, nos vendo, se você tem contato com marcas, se você tem uma marca, entre em contato com o Thiago, porque reconhecimento é legal, ter um título, ter um certificado internacional é bacana, mas isso não paga boleto, isso não traz comida para dentro de casa, então é extremamente importante. Conversem com ele, mande um direct, mande um e-mail para poder fazer parcerias, porque é extremamente importante, porque além de ser um trabalho, é algo que realmente traz benefícios para a sociedade, traz à tona assuntos que muitas vezes estão ali, deixados de lado. E a propósito, até falo, né, que nós temos o apoio master aqui do Papo de Pai Podcast, o Amor em Pote. O Amor em Pote é uma empresa que produz doces e geleias artesanais, né? E a propósito, todo episódio a gente tem além do patrocínio e apoio do Amor em Pote, a gente sempre tem um brinde pro nosso convidado. Legal. Deixa eu pegar aqui, ó. É uma obrigado. lembrança, uma geleia. Obrigado. Natural. Pode abrir? Pode. De morango. Você acordou, cara? Por que não? Para ver nosso presente? Que legal. Adorei. Obrigado. Sem conservantes, 100% natural. E sou suspeito, é uma delícia. Adoro geleia também. Legal. Então, marcas, vocês conheçam o projeto Invisibilidade, conheçam o Thiago, entrem em contato, vê que é possível fazer palestras, fazer exposições e, lógico, tendo esse retorno não apenas na satisfação de estar fazendo algo bom para o mundo, mas a gente precisa pagar a conta também, né? E, Thiagão, a gente já está começando a se caminhar para o final do nosso episódio. Eu sempre peço uma indicação de um pai ou uma mãe para poder conversar com a gente aqui num próximo episódio, num próximo momento. Tá. Eu não teria como não falar sobre a Aline Gonçalves agora, né? É uma parceira, né? Que a gente está aí nessa briga aí
tanto para viabilizar mais o projeto Invisibilidade, que ela já entra também no projeto, a gente tem que continuar fazendo isso sim, né? E também com a intenção da criação do Instituto, né? Então, é uma mulher preta, mãe atípica, né? Tem uma criança com síndrome de Down, e está também nessa trajetória também de busca por garantia de direitos, né? E aí, mais no detalhe aí, especificamente da cidade de Carapicuíba, né? Que é onde ela reside, onde ela encontra os maiores desafios, né? Mas também está falando muito sobre ocupação política dos espaços, né? De uma mulher preta e mãe de uma família atípica, né? Ocupar o espaço político também. Eu acho que a sociedade tem muito a ganhar ouvindo a Aline Gonçalves. Então, acho que fica como indicação. Maravilha, já tomei nota aqui, depois passo o contato. Eu acho que ela já trocamos uma figurinha no Instagram. Acho que ela começou a seguir o Papo de Pai, já dei um oi lá. Se você pudesse dar a sugestão de algum conteúdo, né? Um livro, série, artista, fotógrafo, quem você poderia sugerir aqui para a galera que nos acompanha poder consumir esse conteúdo também? Eu trouxe, eu tô com um monte de livro em casa, mas eu trouxe esse aqui que é da Angela Davis, A Democracia da Abolição. Boa. Acho que é ali, né? E aí eu trago por quê, né? Isso aqui é a Angela Davis falando muito aí sobre as questões aí que permeiam aí após a abolição dos Estados Unidos, né? O que foi feito com as pessoas negras, né? Ou a ausência toda de direitos que as pessoas negras foram submetidas depois da abolição, né? E aí isso perpassa por várias áreas, né? Ela fala sobre o sistema carcerário, ela fala sobre a própria perseguição dela, né? De quando foi presa e inimiga do Estado e etc, né? Mas engloba muitas outras questões que têm muita relação com o que a gente conversou hoje, né? Essa invisibilidade de pessoas negras com síndrome de Down é sobre essa democracia também, que nunca existiu para a população preta e parda nesse país, né? E para outros grupos também, né? Vamos falar de indígenas, quilombolas, né? Sim. Vamos falar de outros grupos também, né? Mas da maioria da população negra, né? Então, fica a dica para ler e entender. A Angela Davis admiro pra caramba, já li de tudo dela, né? Inclusive tem outro também, Mulheres, Raça e Classe, que é muito bom também, acho que vale a leitura, mas esse aqui, porque a gente consegue entender um pouquinho mais, apesar de ser uma realidade dos Estados Unidos, né? É o que eu sempre falo, todo mundo às vezes fala assim, mas é Estados Unidos, não, o que muda, né? Quando a gente traz pro Brasil, só muda que aqui no Brasil é muito pior, na verdade, do que é nos Estados Unidos, né? Então acho que vale a leitura e a reflexão aí sobre como que a gente trata, né, a gente, sociedade, os nossos negros, né, a nossa população negra, né. Tem uma frase do Obama, ele teve um evento no Brasil, o Barack Obama no Brasil alguns anos atrás, e ele fez um comentário sobre isso, né. A crítica foi obviamente direcionada ao Brasil e ao racismo brasileiro, né, mas ele não citou o Brasil, né. Então ele fala assim que uma sociedade, uma população, uma nação jamais ela vai ser próspera, jamais ela vai ser competitiva e de se destacar no mundo, né, globalizado, quando ela escolhe deixar metade da sua população para trás, né? Então ele estava se referindo à população negra brasileira, né, que é deixada para trás cotidianamente e historicamente, né? Então deixar essas pessoas para trás, e aqui não somente as negras, reitero, né, indígenas, quilombolas, mulheres, né, que são também a maioria da população, né, pessoas com deficiência, para além de crueldade, maldade, é também de uma ignorância e de um equívoco gigantesco, né? Se a gente pensa em projeto de nação, projeto de país, né? Que país que você quer quando você escolhe não oferecer educação de qualidade para todo mundo, né? O básico, né? O básico. É uma gestão de poder voltado para isso, né? Para realmente manter esse abismo. E para o fracasso, né? É isso que é interessante, né? Quando eu escolho, eu tenho 100% aqui, né? E eu pego e falo, só 50% eu vou deixar crescer, ascender e estudar, né? Não vou usar todo o meu potencial, quer dizer, eu estou escolhendo fracassar como nação, né? E nessa época dessa visita do Obama, teve essa repercussão, sim, né? Mostrando que foi um tapa com luva de pelica, né? Sim. Com muita elegância, dando um tapa na cara de todo mundo. Exatamente. Né? E muita gente lá vangloriando e outras... Opa, a reflexão é essa, gente. Né? É sobre isso. Eu lembro que pesquisei qual a porcentagem da população negra nos Estados Unidos. Né? Porque sempre ativista, e depois com a questão do George Floyd, né? Teve uma virada de página no mundo, trazendo luz à população preta, né? E eu lembro que na época eu vi, eu acho que era 13% da população é preta nos Estados Unidos. Exatamente. E como eles são engajados como se fosse mais da metade. Aí você olha aqui para o Brasil, que é mais da metade,
a gente não vê essa mesma representatividade, a gente não vê esse mesmo engajamento de buscar políticas públicas, de buscar uma sociedade mais justa, né? Então, o quanto é uma gestão de poder para deixar essa população cada vez lá. E hoje tem um agravante, né, que é até 10, 15, 20, ou até mais do que isso, de anos, era literalmente pão e circo. Exatamente. Né? Hoje nem isso, né? Então, você vê que esse modelo deu errado, deu muito errado. É um projeto, né? de manter falando especificamente da população negra, de manter a população negra alienada também, né? E aí, quanto mais alienado você é, ou menos informação, ou acesso à informação você tem, menos você cobra também, menos você briga também, né? Então, o contexto de abolição de escravatura dos Estados Unidos foi totalmente diferente do Brasil, né? No Brasil, a gente tem essa ideia, né? Que é essa falsa democracia racial, né, que aconteceu depois daqui. A Angela Davis está jogando na cara da sociedade americana isso, né? Quer dizer, vocês libertaram a gente, fizeram o quê depois? Né? Exatamente. É isso, né? E para cá não, aqui a gente vive no Brasil como se fosse um país do paz e amor, né? Não, existe uma harmonia entre brancos e negros, sabe? Cara, é um país que mata um jovem negro a cada 23 minutos, sabe? Que a gente vê polícia matando gente preta no meio da rua, aleatoriamente, pessoas filmando e tá ok. Que prende a Cláudia, por exemplo, e sai arrastando na viatura, sabe? E uma série de outros casos, né? O caso do Carrefour, por exemplo, né? Matam um cara no estacionamento do mercado, na frente de todo mundo e tá ok, né? Que país, que harmonia racial é essa que tem aqui, né? Então seguem vendendo isso, né? E eu acho que a população negra já tem acordado bastante, né? A gente conseguiu alguns avanços importantes, mas eu acho que falta muito ainda. Costumo falar isso também, que o que eu falo, o que eu faço, eu tenho plena consciência de que eu não vou usufruir, né, do mundo que eu estou tentando promover. Não vou ver isso mudado e transformado. Tenho plena consciência disso. E quando eu vejo também, para mim faz muito sentido a questão ancestral, assim, também, né? Eu tenho um bisavô que ele lutou na Revolução de 32 aqui em São Paulo, comandou os Pérolas Negras na época da Revolução de 32. Tem até foto no museu do Museu Afro dele lá, que eu já reclamei, falei, vocês têm que colocar o nome do meu bisavô nessas duas fotos aqui, eles não colocam, né? Mas tem esse histórico familiar, né? Muito próximo. E um dia o meu avô, que é filho dele, né, me viu falando alguma coisa com a minha mãe de questão racial, e ele parado, assim, olhando assim, né? Ele falou, nossa, negrinho, você fala igualzinho o papai falava quando eu era pequeno. E aquilo me deu dois sentimentos, assim, né? Primeiro de orgulho, falando, então estou conseguindo continuar alguma coisa que um familiar começou, né? Mas ao mesmo tempo anos depois, 70, 80 anos depois, a gente está falando a mesma coisa, né? Quer dizer, meu bisavô falava isso lá atrás. Nada mudou. Nada mudou, né? Então me criou também esse senso de urgência, de mudança de discurso, mudança de narrativa, de estratégia, né? De como abordar, de como falar, né? Então eu acho que passa de tempos em tempos por reflexões também sobre qualquer movimento, eu acho, né? Sim, continuar fazendo a mesma coisa sem ter resultado, né? E aí tem que entender quais são os propósitos de cada um, né? É para aparecer, é para ganhar dinheiro, é para mudar alguma coisa de fato, né? Quando a gente sabe que é para mudar, a gente sabe que não é pra gente. Exatamente. Tiago, para finalizar, a gente pede sempre uma cápsula do tempo, né? Os nossos filhos em algum momento vai buscar na internet, vai dar um Google, o que meu pai estava fazendo nessa internet quando era pequeno. Então eu queria que você deixasse essa mensagem para o Noah, para em algum momento ele vai ouvir e assistir esse vídeo. Difícil esse. Difícil. É para mandar uma mensagem para ele, né? Se quiser olhar na câmera ali, porque ele vai estar olhando um dia, vai estar vendo você olhando para ele. Eu vou me emocionar falando. Eu espero que eu tenha conseguido deixar o mundo um pouquinho melhor para você, né? Que as pessoas estejam te aceitando hoje, né? E que você não precise se desdobrar tanto ou fazer tanto barulho como eu tive que fazer para viver plenamente, né? E ter os seus sonhos e viver da maneira que você escolher viver, né? Eu acho que o resumo de tudo que eu fiz até aqui é para deixar um mundo melhor para outras pessoas, mas principalmente nessa questão do projeto Invisibilidade, para ele e para as pessoas como ele, como o Noah, né? Então eu espero profundamente de que sei lá, daqui quantos anos a sociedade esteja pronta para receber as pessoas como o Noah e o Noah especificamente. Acho que é isso. Maravilha, irmão. E deixa seus arrobas. Você tem também um
um financiamento coletivo, né? Esse não tá rolando. Isso aí foi um teste, uma tentativa lá atrás, né? Em que eu decidi nunca mais fazer, de tanto trabalho que dá, né? Mas foi lá atrás quando eu comecei o projeto para ver se conseguia viabilizar, né? O que eu estou fazendo agora é uma rifa que está rolando, então eu tenho um outro trabalho meu que eu estou começando a divulgar, que é o Back to Black. É uma série de fotos também de pessoas negras, só bem brevemente assim. São fotos que eu fiz numa manifestação que eu cobri aqui em São Paulo, de quando aquele congolês foi assassinado num quiosque lá no Rio de Janeiro, né? Teve uma manifestação em São Paulo e eu sempre cubro essas manifestações também. Faço parte de um coletivo que chama Fotógrafas e Fotógrafos pela Democracia, né? Então a gente sempre cobre essas atividades. E eu fui, e nesse dia especificamente eu cheguei e fiquei refletindo sobre tantas coisas, e aí eu decidi fotografar as pessoas de costas somente nesse dia, né? E fui embora para casa com essas fotos e gerou um trabalho agora também, né? Nessa de rever essas imagens, que foi o Back to Black, que em inglês ele faz sentido, né? Esse Back to Black que é meio que de costas para as pessoas pretas, mas ao mesmo tempo também de volta às pessoas pretas, né? Em português não consegui achar um termo que se resumisse tudo isso, né? Mas tem um trabalho com essas fotos, né? Que eu comecei a divulgar. E tô rifando uma foto dessas, né, em formato de obra de arte, né, impresso em papel fine art, né, e todo o que acompanha aí um trabalho mais elaborado, né, para juntar recursos para continuar o projeto, né, para continuar fazendo as fotos aqui em São Paulo, tal, né. Então tá a rifa, não sei quando vai ao ar isso aqui, mas se for antes, ok, senão a gente cria outra rifa também e continua, né? Bem. Mas tem 50 números lá, acho que faltam 18 números agora, o pessoal já se engajou bastante, a gente tem uma semana e meia mais ou menos, vendeu mais da metade, né? Boa. E aí vou mandar essa obra minha para quem ganhar, para quem for sorteado, mas também é um teste, né? De pensando em forma de conseguir levantar recursos sem ter apoio de ninguém. Eu falei, eu tenho meus trabalhos também, vou tentar ver se consigo, né? E tem dado certo, né? Vendeu bastante, né? Então pode ser que eu continue fazendo depois para continuar levantando recursos para o projeto, né? Enquanto não aparece um parceiro sentindo no coração de apoiar. Mas é isso. Tem assim, no meu perfil pessoal, que é @thglribeiro, tem na bio tem um link lá, do Linktree /invisibilidade, que tem todas as informações do projeto, né? Desde o começo, as exposições que participou, as fotos que foram divulgadas, artigos que já saíram sobre o projeto, né? Matérias e tal, tem tudo sobre o projeto. Tem o cadastro, o formulário de cadastro para as famílias se cadastrarem, famílias negras, né? Que encontrarem o projeto. E no perfil do Invisibilidade também. O Invisibilidade também tem um perfil agora, é @invisibilidade. Que eu estou colocando lá as informações sobre o projeto, né? E a gente está redesenhando algumas coisas por conta do Instituto, né? Então vai ser o mesmo perfil, o Instituto e o do projeto. A ideia, inclusive, é que o projeto seja simplesmente um projeto dentro do Instituto, né? Então, como já tem bastante visibilidade, a gente vai usar como carro-chefe também, né? Mas a ideia é que a gente desenvolva outros projetos aí voltados para pessoas, não fotográficos especificamente, né? Para as pessoas. Isso também foi uma coisa que eu fiquei refletindo muito, né? Não era a minha intenção ficar nesse lugar de estar aparecendo falando sobre isso, né? Eu quero voltar para minha fotografia, continuar fazendo outros trabalhos que eu já faço e tal, né? Mas, e aí o Instituto vai dar conta dessa parte também de assumir a responsabilidade social também de algumas questões, né? E vocês também estavam com apoio através de Pix, né? Também. Mantém? O Pix mantém. O Pix que eu abri foi o quê também, né? Entrou bastante apoio, assim, né? Mas vamos entender o apoio, né? Eu coloquei lá que você poderia ajudar o projeto a partir de R$1, né? Para não pesar para ninguém, R$1 já é suficiente, né? Divulga R$1 e a gente consegue, né? Mas é difícil, né? Então foi entrando alguns valores e tal, né? Mas tá aberto ainda, quem quiser contribuir pro projeto, etc, né? Tinha uma intenção, quando eu estava nesse financiamento coletivo, né? De reconhecer as pessoas de alguma forma, né? Indicar, né? Pretendo fazer prestação de contas, óbvio, deixar isso da forma mais transparente possível, né? Mas não tive como fazer, até porque só foram valores muito pequenos também, né? E agora eu acho que achei o modelo, talvez seja através da rifa, seja interessante, porque eu entrego alguma coisa também, né, para a pessoa, né? Um trabalho também de qualidade, que é exclusivo também, então, eu até escrevi isso, né? Falei, não é um trabalho que foi comercializado, não estou vendendo, né? Então é novo, você tem a garantia de que é uma obra minha, né? E aproveita, porque amanhã, se eu tô famoso, vou ficar chato, vai ficar mais caro, né? Pega no começo agora que tá barato. Ó, você do futuro, quando pesquisar, jogar no Google Thiago Ribeiro, Invisibilidade, e realmente chegou nesse patamar que ele tá falando hoje, olha, você chegou atrasado.
né? Mas, ó, entre em contato com ele. Vai ser muito interessante ter esse approach de conhecer efetivamente o trabalho, conhecer efetivamente todo o projeto, as camadas que esse projeto abraça, que é extremamente importante. Sem falar que Thiago é um cara extremamente simpático, do coração gigante, sorriso largo, que é um carisma em pessoa poder conversar. Eu fico muito feliz de conhecer você, irmão. Legal. E é isso. Então esse é o nosso episódio para falar da paternidade do Thiago, falar um pouquinho da invisibilidade, trazer luz, realmente trazer a visibilidade para as pessoas com deficiência, no caso a síndrome de Down. E é isso, querido, fico muito feliz. Suas considerações finais? Queria agradecer. Só posso fazer só mais um comentário? Opa, claro. Só. Alguém vendo falas minhas sobre o projeto, sobre o NOA, percebeu que eu não falava tudo quando eu falava do diagnóstico, por exemplo, né? E aí eu percebi também que eu omitia algumas partes que para mim eram muito duras, assim, né, de quando veio o diagnóstico, né? E aí eu me vi nesse lugar, mas eu achei que talvez fosse interessante, eu acho que falar aqui acho que seja interessante, né? Do momento onde tem o diagnóstico, a pessoa falou, você fala do que recebeu o diagnóstico, depois você fala que você correu para UTI e aí passou o tempo, né? E tem um período, né, de algumas horas nesse intervalo do diagnóstico, até onde eu vou a UTI neonatal, onde vem aquele sentimento de impotência completa, né, onde você se vê não podendo fazer o mínimo para o seu filho, sem noção do que vem por aí, né, da realidade, e aí acho que abre o chão e você se sente a pior pessoa do mundo, né? E aí é um momento onde eu entro no banheiro e eu choro copiosamente, assim, né, durante um período, 1 hora mais ou menos. E acho que a minha mãe me liga e ela pergunta e eu comento que ele estava com síndrome de Down, tinha sido o diagnóstico, né? E depois eu desabo, assim, né? Mas de fato foi muito rápido isso, né? Não tive muito tempo para assimilar tudo isso. Foi uma questão de alguns minutos, assim, né? E depois eu me recomponho e não, tem que correr atrás, né? Tem que ver o que a gente tem que fazer, né? Mas existe esse momento, né? Esse momento de vulnerabilidade, fragilidade extrema, né? E aí cada um tem o seu tempo, né? Cada pai e mãe tem o seu tempo, o seu período, né? Uns vão demonstrar logo de cara, talvez eu demonstre de novo em algum momento, né? Mas tem o seu tempo. Tenho visto também que para as mães normalmente é muito mais complicado isso, né? Esse tempo também não é nem de aceitação, né? Acho que é de assimilação dessa nova realidade, né? Então acho que é importante falar porque às vezes me deu a impressão de que eu estou falando que é alguma coisa que é muito fácil, muito simples, assim, não é, né? Longe de mim tentar romantizar essas questões todas, né? Vocês também são pais de uma pessoa com deficiência, sabem exatamente do que eu estou falando, né? Da noção da realidade que a gente cria naquele momento, né? E como isso vai impactar todos os dias das nossas vidas, né? Inclusive a noção de que a gente, né? Amanhã eu não estou aqui, né? O que vai ser do Noah, né? Então eu preciso correr o quanto antes para deixar esse mundo mais ajeitado para recebê-lo, porque eu não vou viver para sempre, né? Então acho que é isso. Eu compartilho da sua fala, ainda mais quando a gente faz o recorte, né? Que geralmente quando relatam sobre homens pretos, sempre é brutal, violento e não mostra a sensibilidade. Uma, porque a gente nunca se permitiu e nunca colocaram a gente nesse lugar de se sentir sensibilizado, né? Então, cada um tem o seu processo, sim, né? Desde o diagnóstico até realmente entender e o que eu posso fazer para melhorar e dar uma melhor condição de vida para o meu filho e, sim, mudar o mundo em função dele. Sim. Vai ter um momento da negação? Não é. Vai ter um momento da barganha. Poxa, o que eu posso fazer? Vai. Né? E isso é muito pessoal de cada pessoa. Né? Cada um vai ter esse sentimento diferente do outro. Mas o mais importante se você não tem apoio, busque pessoas que possam te acolher, grupos coletivos, psicólogos, profissionais que vão te dar um amparo, né? Falando que você não está sozinho, dando condições para você realmente expressar e colocar para fora, né? Através do choro, através de conversa, através de buscar informação e trazer mais pessoas. Sim. Porque quantas pessoas estão lá realmente invisibilizadas, né? Que não posso demonstrar esse sentimento. É verdade. Então é muito bacana você fazer essa abertura aqui com a gente, que é extremamente real, né? Todo mundo passa por esse momento, né? Pode ser realmente apenas um dia, mas em algum momento vai cair, né? Estou forte, mas só a gente sabe, só o nosso travesseiro sabe como realmente é.
né? Então, fico muito feliz, né, de você estar aqui com a gente hoje. Conte com o Papo de Pai, conte com a gente, comigo, no que precisar, tá bom? Legal. Aqui nossas redes estão sempre abertas para você Agradecer e para todos também, os pais. Agradecer a oportunidade de poder falar sobre isso, né, de abertura de espaço, que é o objetivo do projeto era esse, de ter esses espaços para a gente falar sobre isso, né, e só agradecer realmente pela oportunidade de poder conscientizar mais pessoas e parabenizar pelo trabalho fantástico que vocês têm feito. Maravilha. Parabéns. E é isso. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, né? Compartilha, assina o nosso feed, ativa as notificações. Se você está no Spotify, já dá aquela avaliação de 5 estrelas. Já curta, comenta, compartilha com seus amigos no WhatsApp. Pega o link e já joga para todo mundo, no grupo da família, no grupo dos amigos. E é isso. É sempre muito bom vê-los aqui com a gente. Tamo junto. Tiagão, Noah, tamo junto. Beijão no coração. E é isso. Gente, até a próxima.